Gente, eu tenho atualizações aqui do caso Carla Zambelli, cujo julgamento no Supremo foi suspenso por um pedido de vistas do ministro Nunes Marques, mas os processos que correm contra ela também estão andando na Justiça Eleitoral. E o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral daqui de São Paulo, negou o recurso da deputada e manteve a cassação de Carla Zambelli. Por unanimidade, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo rejeitou o recurso apresentado por Carla Zambelli e manteve o seu mandato cassado por uso indevido dos meios de comunicação e abuso de poder político pelo órgão. Cabe recurso agora junto ao Tribunal Superior Eleitoral. O TRE de São Paulo também manteve inelegibilidade de Zambelli. Pela decisão, a inelegibilidade da parlamentar vale por 8 anos a partir de 2022. A gente ainda não conseguiu contato com ela. A corte decidiu pela cassação do mandato em janeiro por 5-2. O voto pela cassação do deputado do mandato da Zambelli é por ela ter divulgado informações inverídicas sobre o processo eleitoral em 2022 e por ter montado uma teia de desinformação utilizando redes sociais e sites para abusar dos meios de comunicação. Vocês vejam que isso aqui é um outro processo que não tem nada a ver com ela ter perseguido um homem, né, portando uma arma, que é essas cenas que vocês estão vendo aí na rua. E é essa cena, né, que está levando, essa perseguição armada que está levando ao processo dela no Supremo Tribunal Federal, que está suspenso pelo pedido de vistas do ministro Nunes Marques. Ontem à noite, numa live ao lado do governador Tarcísio de Freitas, Jair Bolsonaro disse que era culpa de Carla Zambelli o fato dele ter perdido a reeleição. Zambelli, então, rebateu Jair Bolsonaro e disse: sempre o defendi, estou em depressão. Ela disse o seguinte em entrevista a Andréia Sadi, do G1. Não acho justo, eu sempre o defendi, estou com depressão, sendo julgada, e no pior momento ele falar dessa forma é trazer muito peso para as minhas costas. A relação entre os dois já não está boa há muito tempo, né? Ele culpou a Carla Zambelli pela derrota nas eleições presidenciais de 2022, nessa entrevista ontem à noite, por causa dessas cenas que vocês estão assistindo aí. Professor Neisser, o senhor acha que, a despeito desse pedido de vistas do ministro Nunes Marques, com todos esses processos que estão correndo, Carla Zambelli não escapa, né, de cassação, ela escapa de prisão? Raquel, é muito difícil, né? A prova é muito contundente e não há nenhuma dúvida que ela não tem o direito de perseguir uma pessoa na rua com uma arma e coagir uma pessoa. Pouco importa que ela tenha porte de arma na condição de deputada federal. Então, acho que dificilmente ela vai escapar. Claro que o regime inicial de cumprimento da pena, isso vai ser objeto de deliberação, a pena que ela está recebendo nesse momento, e já teve, né, maioria nesse momento, seria uma pena de regime inicial semi-aberto. Então, pode haver ainda alguma evolução nessa dosimetria daqui até o final do julgamento, mas acho muito difícil que ela escape da cassação do mandato, enquanto que, como bem destacado, o processo que correu no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, ele trata de desinformação, é outro assunto. Ali ela foi condenada, não é um processo penal, é um processo civil eleitoral. A inelegibilidade por 8 anos, esse já está incidindo sobre ela, portanto, hoje ela já é inelegível, porque você já tem uma decisão de órgão colegiado, ou seja, de um tribunal. Isso ainda vai subir, claro, ao TSE, mas nesse momento, Carla Zambelli já é inelegível. Ela não poderia tentar ser candidata na próxima eleição se não conseguir uma reversão dessa situação. E só um último comentário, Raquel. O Bolsonaro, historicamente, ele larga
as pessoas que o apoiam diante dos problemas, né? E parece que ele tem uma facilidade ainda maior de fazer isso quando se trata de aliadas mulheres. Pois é, né? Andressa Matais, como que você avalia a situação de Carla Zambelli? A gente ainda tem uns minutinhos. Então, nesse caso, o Bolsonaro não está de todo errado, não. Realmente, as pesquisas mostraram na época que esse fato envolvendo a Zambelli, essas imagens ali, se eu não me engano, é na região dos Jardins, ali, em que essa cena horrorosa ocorreu, afetou bastante o eleitorado. Uns eleitores que estavam um pouco em dúvida, na verdade, se votariam no Bolsonaro ou se votariam no Lula. E a diferença entre o Lula e o Bolsonaro foi de apenas 2 milhões de votos, o que não é nada praticamente numa eleição presidencial. Então, esse episódio da Zambelli não foi o único que justificou, né, a não reeleição do Bolsonaro. O Bolsonaro foi o único presidente não reeleito, né, desde que a reeleição foi instituída no Brasil. E esse episódio afetou, sim, em parte, esse processo de reeleição do Bolsonaro. Então, eles não falam, mas cortaram relações com a Zambelli desde que isso ocorreu, porque ele perdeu algumas pessoas que tendiam a votar nele, mesmo que não fossem ali desse campo político, mas que não queriam o Lula. A eleição no Brasil é sempre assim, né? As pessoas votam porque elas não querem o outro, não porque elas querem aquele que elas estão elegendo. Então, isso mexe muito, sim, com o eleitorado. Com relação a Zambelli também, o que me choca é esse episódio de 2022, a gente já está em 2025, ela já ocupou metade do mandato e isso ainda não terminou esse julgamento. Então, a Zambelli não podia estar ocupando esse mandato de forma alguma. O ato que ela cometeu é estarrecedor e eu queria saber se ela vai devolver o dinheiro que ela recebeu até agora, toda a cota parlamentar, por estar exercendo um mandato ilegítimo, porque ela não poderia estar no cargo depois do que ela fez, né? Inacreditável essa cena. Ótima pergunta, Andressa Matais. Andressa Matais colocando o dedo na ferida.